Saúde física, mental e espiritual. Estamos começando o Guia Mais Saúde, esse podcast dedicado a você que quer viver bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Viviane Nunes e estarei com você para esse bate-papo por aqui, diretamente dos nossos estúdios, aqui em Campo Grande, no coração de Mato Grosso do Sul. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, clicando no sininho, deixar o seu joinha, o seu like, agora já no comecinho. Isso é muito importante porque ajuda o algoritmo a entender que o nosso episódio é relevante e entrega para cada vez mais pessoas, viu? E é importante também, lógico, para o nosso trabalho. Pois é, em um mundo repleto de desafios e conflitos internos, entender essas conexões se torna essencial para o crescimento pessoal e para a construção de uma vida mais plena e feliz. E é um prazer poder te receber hoje aqui. Seja muito bem-vinda, viu, Juliana? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Nós tentamos aí umas 2 vezes, não deu certo. Ajusta a agenda daqui, ajusta dali. Acabou que deu certo, Graças né, Ju? a Deus, E até que enfim. Muito legal ter você aqui, viu? Olha só, já vamos começar esse bate-papo, então, falando aí a respeito dessa integração de corpo, mente e espírito. Para começar, explica para a gente já esse termo terapia biossistêmica. Essa terapia biossistêmica, ela vai estudar a parte biológica e sistema familiar. Ou seja, eu vou buscar sempre a raiz do seu problema, da sua doença, do seu comportamento que não está dando certo, da sua parte financeira, em todos os aspectos. Então, eu estudo a sua raiz do que está dando essa doença. O que está causando a dor, o sofrimento, tanto mental, físico e até espiritual, né? Então, a gente vai, através dessa raiz que a gente buscou, a gente vai buscar a solução para isso. E como é a solução? Ressignificando todo esse trauma, todo esse processo, geralmente vivido na infância, no nascimento, até na gestação. É o corpo falando, né, Ju? Isso. Quer dizer, você falou aí desde a gestação. É muito comum a gente ouvir, né, as pessoas falando aí, a mãe na barriga falava tal coisa, essa criança, é bobagem, a criança no útero não entende nada. Quer dizer, então, que entende sim. Entende, ela absorve. Não são todas que vão absorver. É importante a gente falar que quando a gente fala do entendimento, não é um entendimento lógico, né? Não. É receber toda essa carga emocional. Fica no inconsciente da criança. Desde da gestação e até a pré-concepção. Na concepção mesmo, já acontece. 72 dias antes da concepção, já começa você ter no seu inconsciente, a criança, o feto, a ter sobre o pai e sobre a mãe. Ela já leva essa carga. Por isso que é importante, então, essa relação saudável, né, Sim. Ju? Agora, como que essa terapia trabalha na integração aí do corpo, da mente, do espírito? De que forma essa abordagem pode contribuir para essa cura e para esse crescimento pessoal? Então, como eu sou bastante espiritualizada, eu venho com a minha terapia trazendo Deus. Eu sempre falo que quem entra lá no meu consultório tem que ter Deus, a base de tudo, senão não dá conta de fazer essa terapia. Então, a base de tudo é Deus. Então, eu falo, já vai para a sua igreja, já vai para a sua comunidade, já vai ter essa intimidade com Deus para a gente começar a ter sucesso na terapia, senão não conseguimos. Porque quem tem o acesso para curar a gente é Deus. Então, sim, eu trabalho já falando assim, já entra sabendo que vai ter Deus. E eu comento de Deus, sim, na terapia. Porque o nosso corpo é físico, é mente e é espírito. Não tem como a gente separar. Não dá para desvencilhar uma coisa Não da dá. outra. Então, a força que vem para a gente dar conta de entrar numa terapia, de entrar no processo que vai mexer lá profundamente, coisas do passado, coisas que você nem sabe, é através do poder de Deus e da força de Deus para você dar conta. Porque vem choro, vem sofrimento, vem dor, e depois da dor vem a cura.
É importante a gente até pontuar essas questões, porque nós não estamos falando aí daquilo que chamam de regressão, né? Não tem nada a ver, né? Não, porque você vai estar consciente na hora que eu acesso o seu inconsciente, mas você de forma consciente, você só vai fechar os olhos. E aí, a sua mente mesmo vai trazendo informações, vai trazendo memórias que você nem lembra. O seu inconsciente vai me mostrando o que eu preciso entrar. Então, eu entro no seu inconsciente, você vai me mostrando e eu vou ajudando a curar aquele trauma, por exemplo, uma situação difícil que você viveu. Eu vou deixando uma situação mais alegre, mais fácil para você reviver aquilo no seu inconsciente. Então, eu vou trazendo a cura naquele momento de trauma seu. Então, geralmente há um perdão ali, geralmente há um momento de paz, você vai entendendo seus pais, é tudo assim, é muito lindo. Tem muita gente carrega traumas dos pais, a gente está falando, inclusive, que a raiz principal é essa família, né, pai e mãe. E como que Ju, você tem algum exemplo para contar para a gente, algum testemunho de alguém que tem aí essa mágoa tão antiga do pai ou da mãe? E como que é quando essa pessoa se liberta disso tudo? Então, tem vários, a maioria, assim, não tem como. Toda sessão a gente fala de pai e mãe. Todo mundo tem. Uns mais graves, outro menos, né? Mas todo mundo vai ter. Todos que passam por lá têm. Então, a gente, geralmente, é um pai que ou batia muito, ou uma mãe que nunca deu carinho, né? E, geralmente, nas gerações passadas, eram assim. Era comum isso. Bater muito e não ter carinho. Então, o que acontece? Eu chego lá, geralmente, a pessoa teve um caso que ela lembrou da infância dela, onde o pai bebia muito, chegava bêbado em casa, e ela via o pai bater na mãe. Então, foi muito difícil ela liberar esse perdão. Mas aí, ao entrar na cena, eu fui mostrando a dor que também ele tinha. O amor que ele não viveu. É comum a gente ouvir, né? A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, de repente, é uma sucessão de fatos que esses antepassados também vivenciaram na infância deles. E é tão bonito quando a gente vai vendo tudo isso, porque geralmente no inconsciente mesmo vem um pai arrependido, vem uma mãe que queria dar carinho e não conseguiu, mas se arrepende também. É muito lindo como o inconsciente já vai fazendo a cura ali. E a criança, aquela criança de geralmente 8, 12 anos, que era a idade que ela tinha, ela vai entendendo que ela não pôde ter deles, mas que Deus estava presente naquele momento. Que era Deus que dava o carinho. Ela não pôde ter o carinho do pai, da mãe, mas Deus estava presente. E aí ela começa a agradecer, pelo menos, a gratidão dos pais darem a vida. Não foi do jeito que ela gostaria, a criação, tudo, mas ela entende que ela tem que ser grata pela vida dos pais e pela vida que eles deram a ela. Então, vai sendo um momento, sim, de cura, de perdão. E aquela criança vai entendendo que ela não teve, mas mesmo assim ela deu conta. Ela está viva. E hoje ela é uma mulher saudável que deu conta. E aí essa pessoa também pode romper com esses laços para não cometer os mesmos erros com os filhos. Isso mesmo. E é a partir dali que eu falo assim, pais curados são filhos curados. Quanto mais a gente for tirando os traumas nossos, mais os filhos não vão precisar tratar deles também. Então, o que acontece? Quando ela se liberta disso, dessa mágoa, desse trauma, fica muito mais suave a infância dessas crianças, dos filhos dela. Ela cuidar desses filhos e ela vai fazendo diferente. Ela fala assim, eu apanhei muito, mas eu não preciso bater tanto nos meus filhos, eu não preciso bater mais. Agora eu vou fazer diferente, eu vou dar amor. Eu não tive, mas agora eu consigo entender que eu tenho que ser diferente. E aí quebra. E essa cura, ela depende de um passo, né, que é a sua busca. Né? De repente, nem todo mundo tem essa percepção de que a forma como eu venho agindo até aqui, ela é nociva para os meus filhos, para os outros que virão. Não percebe,
Tem pessoas que têm o preconceito, fala que terapia não é para mim, né? Porque é muito mais fácil eu falar que não preciso do que aceitar que eu preciso de ajuda, né? E muitos se defendem. É uma forma de se defender, de não precisar mexer no que não queria mexer. Porque dói mexer naquilo. E é importante começar a mexer, mas não deixar de lado, né, Ju? Porque, de repente, você abre aquela ferida que estava adormecida ali. Isso e mesmo. Aí você não dá uma continuidade, como é que fica? Tem que mexer, mas sempre eu tenho que ressignificar e deixar bem a pessoa. Por isso que tem que continuar. Não pode parar no meio do caminho. Tem que ir até o fim. E essa terapia ela é muito mais rápida, sabe? Ela é muito focada. Então, ela não precisa de muitas sessões. Tem gente que 4 sessões já resolveu, acabou, foi para a vida. E tem gente que não, que precisa de 6, 7, 8 sessões. Tem gente muito aprisionada ainda no passado, né? É muito difícil para algumas pessoas trancar essa portinha do passado e começar a projetar o futuro. Sim, e também tem muita gente que não consegue sozinha e não vai conseguir, porque é muito delicado o que passou. Né? Tem casos mais graves, como abuso, né? Abuso de pessoas familiares. Então, esses casos mais graves se tornam mais difícil também para a pessoa. Mais pesado. Mais pesado. Então, depende de cada pessoa. Mas o importante é você ter coragem de falar, eu quero entrar nesse processo. Eu quero ser liberto. Mas sempre que eu falo, com a vontade de Deus e com a permissão de Deus. É importante, Ju, dizer que nós estamos aqui falando de espiritualidade, não de religião, certo? E de que maneira essa espiritualidade ela pode ser utilizada aí como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e também para a superação de desafios? Eu falo assim, que não importa a religião, como você disse, tem que ter Deus. A gente tem que saber que tem um Deus que cuida de nós. Que a gente não está no controle da nossa vida. Isso é o mais importante. Porque o que acontece? O mundo hoje deixa a gente com o controle na mão, né? Em tudo. É o celular, é o controle remoto. Tudo a gente tem o controle. E quando a gente percebe que não temos mais o controle, aí a casa cai. Será que a gente pensa que tem o controle? Na verdade, lógico, não tem. E a gente entender que quem controla é Deus e deixar para Ele controlar a nossa vida é difícil. Mas a gente tem que exercer isso. E precisa, sim, da força maior. E eu falo assim, não precisa qual religião, mas precisa ir para uma comunidade. Ter uma crença é importante. Ter uma crença e estar em comunidade. E buscar a Deus. Quando você fala estar em comunidade, você está falando das outras pessoas que comungam da mesma fé que você? Sim. Estar lá. Porque não é fácil viver em comunidade, mas é necessário. Um ajuda o outro. Não é fácil nem viver em família muitas vezes, né, Ju? Agora, mas é preciso. É necessário. Eu falo assim que Deus tem todos os pedidos nossos numa caixinha, né? Só que a gente precisa ir buscar. Esses pedidos estão lá. Só que a gente fala, mas não aconteceu comigo. Você foi buscar? É na comunidade, é na sua igreja que ele vai estar. Tem gente que tem mania de terceirizar a oração, Sim. né? Reza por mim? Rezo. Eu rezo por você, mas você também tem que e não se esforça buscar, né? E fala assim, vou rezar só em casa. Gente, tem que fazer sacrifício de ir lá buscar o pedido nosso, né? Da graça nossa. Tem que fazer esforço. Então, no dia a dia, necessita de uma força maior. Para a gente estar em pé, respirando hoje, é através dele. Então, necessário, sim, para tudo na nossa vida, para tudo. E necessário também, Ju, que a gente tenha esse olhar de empatia com o próximo, porque, de repente, a gente tem lá aquela pessoa no trabalho, aquele colega com quem a gente não consegue se comunicar bem, não consegue se doar, e, de repente, a gente é um pouco egoísta, né? O ser humano é muito egoísta, na verdade, a ponto de não observar que aquela pessoa talvez esteja precisando de ajuda. Tem isso também. Vivi, eu acho que o ser humano, todos nós, somos julgadores. Sim. Gostamos de julgar as pessoas sem saber a história dela. Como a gente para de julgar, sabendo que todo mundo tem sua história de dor. Todo mundo. Se a pessoa não te dá amor, é porque geralmente ela não recebeu amor. Se ela não sabe o que é empatia, o que é dar empatia pela pessoa, é porque ela também não teve empatia. Uma mãe não deu empatia para ela,
porque é a mãe que leva a dar empatia e amor para a pessoa. Então, com certeza, tem uma história por trás. Tudo, em tudo. Em tudo Em tem. tudo, em todo. Agora, Ju, em que medida esses conflitos emocionais, como a raiva, a indignação, a dificuldade de digerir certas situações, elas podem se manifestar, especialmente aí no nosso corpo, vamos dizer assim, no estômago, por exemplo? Então, o estômago é o que mais dá confusão, porque geralmente a gastrite, a úlcera e outras coisas. O estômago está relacionado à contrariedade indigesta. Ou seja, toda contrariedade na vida da gente pode causar uma dor no estômago, principalmente financeira. Olha só. Principalmente financeira. Porque, pensa, a economia que estamos vivendo, tudo muito caro. Pai de família, às vezes, não está dando conta de pagar as contas, né? E se preocupa. E aonde vai afetar? O estômago. É uma contrariedade, por exemplo, no seu serviço. Você não gosta, não consegue aquela pessoa, se dá bem com aquela pessoa. É uma contrariedade também. E aí vai doer o estômago, porque você não consegue digerir direito. E aí, de repente, se a pessoa está buscando ali tratamentos para uma gastrite, para uma úlcera, aliado a esses tratamentos, é importante, então, buscar também um tratamento psicológico, uma terapia? Tem que buscar, por exemplo, a terapia que eu faço. Eu vou saber, eu vou buscar a raiz que você está tendo a dor nesse estômago. A gente busca. A gente busca se essa dor vem de agora ou vem do passado também. Que você não engoliu coisas do passado até hoje. E está tentando e não dá conta. Então, começa o quê? Como você não está conseguindo engolir e digerir isso, aumenta o ácido no estômago. É como se ele quisesse te proteger dessa situação e começa a ferir seu estômago, porque aumentou o ácido. Então, aquela digestão que você não está conseguindo é coisa que você está engasgado. E você vai digerindo forçadamente. E aí gera gastrite. Acontece muito com dor de garganta também. Dor de garganta é você não poder falar. Por exemplo, você queria falar e não pôde. Muitas vezes a gente não pode falar. E aí, ataca a dor de garganta. Então, assim, lógico, não podemos falar tudo. Claro, tem que ter um filtro, Tem né? que ter um filtro. Só que você tem um equilíbrio. Ou você fala com carinho, ou você não fala e tá tudo bem. Não era para falar, tá tudo certo. Agora, se você fica, eu tinha que ter falado, mas não pude. Essa briga interior, pode saber que no outro dia você está com dor de garganta. Esse incômodo que fica ali, né? De você querer colocar determinada coisa para fora e não poder, né? E aí tem. E é bacana você falar isso, porque eu tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Eu posso falar? Posso, mas e aí? Somos adultos. Aqui a gente não está falando de crianças, né? Estamos falando de adultos. Então, é importante a gente, né? Não é para sair por aí falando todas as verdades, não, viu? Porque a minha verdade, de repente, não é a verdade do outro. Tem isso? Tem. Eu acho assim, quando é necessário falar, que vai ser bem e produtivo para toda a situação, por exemplo, um trabalho, eu tenho que falar coisas. Mas você não vai falar com grosseria, com arrogância. Você vai falar, se posicionar com respeito e com carinho. Aí pode. Existem maneiras e maneiras de falar tudo, né? Isso. E aí, você vendo que a situação, muitas vezes, você não vai precisar falar, não vale a pena falar, você fica quieta e está tudo bem. Mas tem que estar interiormente tudo bem. Entende? Uhum. Você falar, não pude falar, mas está tudo bem. Passou. Agora, se você fica, eu não pude falar, e eu queria ter falado, e eu não, aí vem raiva, aí começa. Remoendo, né? É importante a gente saber falar, mas também é importante a gente saber calar, né? Calar, mas calar bem. Está tudo bem. Calei, está tudo bem. Bacana esse nosso bate-papo, estou adorando, viu, Ju? Mas olha só, vou te pedir licença um pouquinho, porque a gente precisa falar do nosso contador, né? Oferecer para você aí, conhecer o trabalho da UIMAFES, assessoria contábil, sua declaração de imposto de renda não precisa ser uma preocupação, viu? O IMAFES atende pessoa física e também pessoa jurídica na cidade ou no campo. E eu aproveito para deixar aqui o meu abraço grande
para o William e para Ana Luísa, que são aí os empresários da WIMAFES. É a Ana que está esperando um bebezinho, o William está me lembrando aqui, o outro William, né? Está me lembrando aqui, está esperando um bebezinho, então fica um grande abraço aí da VW Comunicação para você. Agora, Ju, você poderia nos contar um pouco mais sobre as fases do processo de conflito e como que essas fases elas se refletem nos sintomas e na saúde do corpo? Começa assim. O conflito, geralmente, a gente fala que vem de uma forma inesperada. Aí causa um conflito. Por exemplo, aconteceu alguma coisa na sua vida inesperada. Aí foi um gatilho, ali gera um pequeno trauma. Já começou um conflito. Aí você pode pegar esse conflito, digerir, e tá tudo bem, você passou por ele, ou você pode, igual você falou, remoer ele, não aceitar. Quando você não aceita, aí a coisa acontece. Aí, igual você falou, começa a ter doenças físicas, problemas mentais, ansiedade, aí vem a depressão, porque você não está aceitando aquela realidade, aquela situação. Mas não é porque você não queira aceitar, você não está dando conta. Aí começa a ter as complicações emocionais, mentais e físicas também, como as doenças físicas. A gente tem que aceitar a realidade como ela é. É difícil, lógico que é difícil. Aceitar o que tem que ser, que a gente está fora do controle, né? Então, você aceitar é um passo muito grande para você evitar as doenças físicas, mentais e emocionais. Até porque a gente não tem como modificar aquilo que já foi feito, né, Ju? E é importante, você está falando aí dessa situação de remoer, a situação do perdão. Por que às vezes é tão difícil perdoar o outro e, eu digo mais ainda, perdoar a si mesmo? Né? Acho que às vezes é mais difícil a gente se perdoar do que perdoar o outro. Porque assim, a gente nunca se coloca também no lugar do outro. Como eu ia falar, todos nós podemos fazer coisas horríveis igual ao outro. Ninguém fala assim, eu posso matar? Posso. Se eu surtasse, dependendo da situação, pode acontecer isso. Então, a gente acha que é Deus e pode falar que eu tenho o poder de perdoar como Deus, né? E aí a pessoa se torna Deus. Eu não perdoo. Como se ela não pudesse também fazer aquele erro, aquele pecado, né? Então, e outra coisa, igual você falou, não perdoar a si mesmo. Por quê? A gente, muitas vezes, é muito carrasco, né? Com nós mesmos. A gente machuca a gente mesmo, como se nós fôssemos perfeitos. E não somos. Somos imperfeitos. E está tudo bem, porque quem é perfeito é Deus. Estamos atrás dessa perfeição, mas errando. E a gente tem que aceitar que erramos. Principalmente as mulheres, né? Não querem errar em nenhum momento, não com os filhos, com o marido, com a empresa. E não, a gente não pode viver assim. Senão causa as doenças, sim, emocionais principalmente. Então, você tem que, o quê? Ser amigo de você. Mesmo jeito, igual você falou, tem gente que perdoa o outro, não perdoa a si mesmo. Mesmo jeito que você conseguiu perdoar o próximo, perdoa a si. Você erra, você é humana, né? Você é filha de Deus. Se Deus te perdoa, por que você não se perdoa? É verdade. E é importante você falar isso, porque essa semana eu acompanhei um vídeo aí daquela atriz, a Ingrid Guimarães, né? Falando aí que caiu por terra aquela teoria da mulher super, né? Da Mulher Maravilha. Né? Porque a gente, enquanto mulher, né, você tocou nesse assunto, eu acho muito importante a gente trazer isso para as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, porque a mulher tem isso, né? Mãe, esposa, funcionária, né? Amiga, filha, irmã, e nada pode sair do controle, né? O uniforme tem que estar impecável, branquinho, os calçados, né? Os filhos pequenos alimentados, e você tem que ser esposa, e aí, de repente, cai aquela máscara de que não, gente, a gente não consegue, nós não conseguimos, né, estar o tempo todo
a serviço. Isso também causa aí um certo trauma que pode ser prejudicial, Ju? Na verdade, causa um esgotamento, né? A gente esgota, a gente não consegue, né? Então, é preciso... Hoje eu vi também um vídeo falando sobre isso. E eu vi muito ela falando assim, a gente precisa fazer academia, a gente precisa fazer dieta, a gente precisa ser mãe, a gente precisa isso, precisa. E não esquece de descansar, esquece de fazer um hobby para você, esquece de sair com os amigos, esquece de silenciar no seu quarto. Abre mão daquilo que acredita, daquilo que é em função do outro. E não, precisamos ajudar o outro, precisamos ser mãe, tudo isso que a gente precisa, fazer atividade física, mas precisa se cuidar primeiro. Aqui, ó, no coração. Dá um tempo para descansar, perna para o ar. Tem mulher que não consegue fazer isso. Não consegue parar. Conheço algumas assim. Você conhece, conheço, né? Então. Então, é necessário. E parece que quando para, está fazendo algo errado. Um cochilinho da tarde, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não pode. Não pode, né? É muito característico da mulher isso. Muito. Né? A gente se sobrecarrega, quer dar conta de tudo e não é bem por aí. Agora, Juliana, na sua experiência, quais práticas de autoconhecimento e autocuidado são fundamentais para que as pessoas possam restaurar a paz, a autoestima e essa harmonia interior aí? O autoconhecimento, às vezes, sozinho não dá conta. Precisa da gente, né? Precisa da terapia. É muito difícil você se autoconhecer sozinho, muito difícil. Mas, assim, uma dica que eu posso dar é você ver o seu limite e quais são suas fraquezas. Você começar por aí. Quais são as suas fraquezas, os seus limites, os seus defeitos. E começar a trabalhar isso em você. E aceitar as suas fraquezas. Respeitar, né, os nossos limites. Respeitar os limites. Né? Então, aí você já vai começar a entender. E ter silêncio. Tenha silêncio. É toda hora um barulho. Silencia. Vê o que foi seu dia. Como você agiu. O que você pode melhorar. Silencia. É aquela meditação, aquele silêncio gostoso que a gente chega a ouvir aí a voz de Deus falando com a gente. Cada um com a sua crença, mas... Entra no seu quarto, como Deus falou, né? Como Jesus falou, entra no seu quarto e fecha a porta e vai falar comigo. Fala com você mesmo, primeiramente, depois fala com Deus. Silencia, chega de celular. Vai conversar com Ele. Vai conversar com você mesmo. Então, precisa de um tempo. Um tempo para silenciar, ver o que pode e, se for necessário, pedir ajuda, né? Com a terapia, com outras pessoas que você tem amizade, que sejam pessoas boas, né? Que vão te elevar, né? E é isso daí. Aí começa um autoconhecimento. Agora, na tribulação, no barulho, você não vai se conhecer. E não vai ter intimidade com Deus. A depressão é o mal do século, né? Agora, você tocou num assunto também que eu considero muito importante para todos nós, para os homens, para as mulheres, para as crianças, que é o uso excessivo das telas, né? A gente está se perdendo nesse meio digital, né? E, de repente, a gente esquece de dar ouvido para o outro, né? De parar para prestar atenção, até mesmo dentro de casa. As famílias estão tão perto e tão longe também? Muito, muito. Eu vejo, assim, não é fácil. Falar que é fácil a gente reduzir a hora de celular. Eu tenho filho, eu sei. Mas tem que pegar duro. Tem que ser firme. Né? Igual lá em casa, a gente, na hora do almoço, todo mundo sem celular, sem televisão, sem nada. Chega. Conversar, né, entre si, como é que foi seu dia. E vira um converseiro mesmo, sabe? Aquela coisa assim de antigamente, sabe? Quando... E tem que ser assim. É sacrifício? É, porque um fica às vezes de cara emburrado, né? Um fica bravo e querem ficar no celular. Mas não, vamos fazer diferente. É sacrifício, mas é terapêutico também. É um sacrifício. E à noite, assim, eu e meu marido, a gente reduziu também celular, nós. E... nós estamos nesse embate assim, de ler a Bíblia todos os dias. Né? Queremos ler o ano inteiro, a Bíblia toda. Então,
todos os dias eles veem a gente lendo a Bíblia, lendo o catecismo. Por quê? Para estimular eles a ter a vontade também. Porque tem que dar testemunho, não tem? Sim. E aí, mas é uma luta contra a maré. E o exemplo arrasta, né? Arrasta. Mas é uma luta. É uma luta grande. Mas é precioso. Até o sono melhora. Se você tira antes isso, a tela antes, você libera mais hormônio para dormir, né? A melatonina, tudo vai sendo liberado. O escuro, o silêncio, dormir cedo. É o que a gente chama de higiene do sono, né? Isso. E dormir cedo, né? Começar a dormir mais cedo. Isso tudo é trabalhoso, gente, não é brinquedo. Até para enfrentar essa rotina que vem aí quando o dia começa, no outro dia cedo, né? Eu estava vendo um vídeo muito engraçado na internet, que é um pai esperneando, não, não quero ir para a escola. Mas não é ele que tem que ir para a escola, né? Ele tem que acordar, porque ele tem que levar a criança para a escola. Então, tem que se preparar bem aí para esse dia que vem, né? Agora, Juliana, como que os relacionamentos e o apoio social podem potencializar o processo e contribuir aí para uma vida mais equilibrada e feliz? Então, eu falo assim que estar junto com as pessoas nos traz felicidade. Porque tem pessoas... O que está acontecendo? Depois da pandemia, as pessoas se fecharam. Está cada um no seu quadrado, né? E estão se perdendo isso. E isso também está trazendo muitos malefícios mentais e emocionais. Então, se voltar, como você falou, a sociedade, a gente estar em contato com um com o outro, ter empatia um com o outro. Gente, as pessoas não visitam mais um ao outro. Acabou, né? Aquela coisa de levar um bolinho para tomar um café na vizinha, não sei, está se acabando. E isso também está gerando doenças, porque as pessoas estão se sentindo o quê? Sozinhas. É verdade. E quem que vive sozinho nesse mundo? Todo mundo acha que vive sozinho, mas a gente precisa um do outro. Então, é preciso estar na sociedade, é preciso estar em comunidade, é preciso estar em família, mesmo que dê confusão, né? Mas é preciso. Por mais difícil que o outro seja, né, Ju? É preciso, porque a gente aprende um com o outro, né? Com certeza. É uma aula, viu? Agora, Ju, quais são os maiores desafios que as pessoas costumam enfrentar durante essa jornada aí de autotransformação? E como que a terapia biossistêmica pode oferecer um suporte nessas situações? O que acontece? O processo dói. E quando tem a dor, as pessoas às vezes querem fugir. Não querem mais enfrentar aquela dor. É isso que às vezes as pessoas param no processo. Eu não quero sentir mais isso, eu não quero sofrer isso. Mas, gente, precisa passar pela dor para ter vitória. E isso é muito preocupante, né, Ju? Você não querer sentir essa dor, né? As pessoas não... Hoje, a gente fala, né? É uma geração que não quer sentir mais, não quer se frustrar, não quer nada. Então, se torna mais difícil a terapia nesse ponto. Mas, eu venho sempre falando, eu estou junto. Deus está junto com você. Eu vou segurar na sua mão. Vamos junto. E assim, ganhando confiança da pessoa, para a pessoa poder passar pela dor. E depois que passa pela dor, vem um sorriso tão lindo. Vem felicidade. Vem transformação. Em poucas sessões, gente. Então, assim, a pessoa se torna outra, sim. Com a força de Deus, ela se torna outra. E ela vai para o caminho, e ela melhora financeiramente, ela melhora em todos os aspectos. Porque ela vai descobrindo o que ela tinha que ser. O que Deus quer para a vida dela, a história dela. Então, essa terapia vai, sim, tirando, é como se ela tirasse ela da caixinha, sabe? Com certeza. E vai tirando de pouquinho, e depois ela anda. Ela começa a engatinhar e começa a andar sozinha. Então, tem gente que em 4, 6 sessões já tá bom, não precisa mais de mim. Tem gente em 2 sessões, para aquela situação foi resolvido. E eu não quero mais ela lá. Eu quero que ela voa. Ju, a gente até aqui falou a respeito dos adultos, né? Mas você atende crianças também? Criança eu não atendo. Eu atendo os pais das crianças. Por que eu não atendo criança? Porque o pai e a mãe, que eu já falei para você, curados, são filhos curados. Então, o pai e a mãe que fica com uma terapia 3 meses,
ela diminui muito a vida de uma terapia de uma criança. Então, não adianta um psicólogo curar uma criança, transformar aquela criança, deixar como se fosse um peixe, deixar tudo limpinho aquele peixe e colocar no aquário sujo de novo. Ela vai se sujar de novo. Então, aquele aquário, eu tenho que preparar aquele aquário, deixar tudo limpinho. Pai, mãe, vem no processo de transformação. E aí ela recebe aquele filho limpinho também e abraça e agracia essa criança e pega no colo. Aí sim, aí eu consigo mexer em tudo. Por isso que eu não trato criança, eu trato os pais das crianças. Interessante essa sua teoria, muito bacana, inclusive. Então eu tenho que tratar eles para tratar as crianças. Porque muitas coisas que as crianças vivem, principalmente os menores, são fruto da dor dos pais. A dor dos pais, eles absorvem tudo. E a gente acaba aí também economizando com remédio, porque afinal de contas o corpo fala, né? E se de repente a gente tem aquela dor de cabeça que não sabe de onde que vem, aquela dor de estômago, aquela dor de garganta que é recorrente, né? É importante a gente saber, então, procurar ajuda também. Sim, com certeza. A terapia, ela vem buscando essa raiz para saber o que... Não tirando os médicos são muito importantes. Com o remédio certeza, é muito importante. Não, a gente não está dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas precisa acompanhar a parte emocional. Sim. E a parte espiritual. É um trabalho conjunto, né? É um trabalho muito lindo junto. É muito bacana. Eu sou suspeita para falar, porque eu sei que o amor de Deus é gratuito. Né, eu uso e abuso dele, né, e eu queria que todas as pessoas pudessem sentir isso no coração. Ju, muito bom nosso bate-papo de hoje, viu? Muito Valeu bom. Cada segundo, né, dessa espera aí que a gente se confundiu, vem hoje, vem amanhã, não dá certo, mas no final deu certo, né? Que coisa boa, obrigada, viu? Eu fico muito feliz, sabe? Eu amo vocês, né? A gente tem uma caminhada junto de fé já, né? Muitas coisas já aconteceram juntos, né? É verdade. Coisas maravilhosas, né? E eu sempre estarei com vocês sabem disso, e somos irmãs de fé. Né? Isso que é o mais importante. E eu fico muito feliz por isso, viu, Ju? Obrigada mesmo. Olha só, lembrando que você que esteve com a gente até aqui, que você também pode fazer parte dessa produção, viu? Você pode deixar a sua sugestão de assuntos aqui nos nossos comentários e, claro, você também pode revisitar os episódios anteriores, né? A gente tem aí muito assunto bacana. O nosso programa é uma produção independente, viu? É um produto VW Comunicação, e eu quero encerrar agradecendo mais uma vez a Juliana, né, que está aqui. Deixa o seu Instagram, deixa o seu contato, Ju. Doutora Juliana Bortoleto. O meu WhatsApp é 67 99229 6363. Tá certo. Vou pedir para a produção colocar aqui na nossa legenda. Eu agradeço você que esteve com a gente até aqui. Prometo voltar com mais uma edição do nosso podcast Guia Mais Saúde na próxima semana. A você, um forte abraço e até lá!